Hoje em dia, as empresas debatem-se com um fluxo de informação cada vez maior, pelo que é necessário sabermos gerir a mesma de uma forma organizada e sistemática. As demonstrações financeiras são uma representação estruturada da posição financeira e do desempenho financeiro das empresas. E é sobre isso que hoje vos vou falar. As demonstrações financeiras têm como objetivo proporcionar informação útil, principalmente aos gestores e contabilistas. Para satisfazer este objetivo, as demonstrações financeiras contêm informação sobre os ativos e passivos da empresa, sobre os rendimentos e gastos, sobre as alterações feitas no capital próprio ou fundos patrimoniais e informação sobre os fluxos de caixa ou a tesouraria da empresa. Embora possam existir diferenças entre modelos de demonstrações financeiras entre os diversos países de todo o mundo, estes elementos aqui referidos estão sempre presentes. E na Europa existe uma harmonização dos modelos a utilizar pelas entidades. Em Portugal, em 2009, o Decreto-Lei nº 158 de 2009 veio aprovar o sistema de normalização contabilístico e revogar o velhinho POC, o Plano Oficial de Contas, sendo o sistema de normalização contabilístico aplicável à maioria das empresas e definindo um conjunto completo de demonstrações financeiras compostas por uma demonstração de resultados, um balanço, uma demonstração de alterações de capital próprio, uma demonstração de fluxos de caixa e, por fim, um anexo. Este diploma define ainda que devem existir demonstrações financeiras para as micro, pequenas e grandes empresas, tornando-se a complexidade de informação associada à dimensão da empresa, atuando como um fator diferencial. Vamos perceber agora um pouco mais sobre cada uma destas demonstrações financeiras. A demonstração de resultados, que apresenta detalhadamente os rendimentos e gastos da empresa num determinado período, servindo essencialmente para tirar conclusões acerca dos resultados da empresa. Precisa de saber que existem dois tipos de demonstrações de resultado. A demonstração de resultados por natureza, que apresenta os resultados por tipo de rendimentos e gastos, por exemplo, os gastos com o pessoal, os custos com as vendas e os fornecimentos e serviços externos. E depois a demonstração de resultados por funções, que é uma demonstração facultativa e apresenta os resultados de acordo com a empresa. Por exemplo, se é uma empresa de produção, se é uma empresa comercial, administrativa ou até financeira. Depois temos o balanço. O balanço apresenta a situação patrimonial da empresa num determinado momento. Identifica detalhadamente quais os valores do ativo, do passivo e do capital próprio. Por exemplo, conseguimos saber qual é o valor dos ativos fixos tangíveis em qualquer momento, das dívidas de clientes ou mesmo dos valores a pagar ao Estado. A demonstração de alterações de capital próprio, que apresenta as mudanças registadas no capital próprio da empresa durante um determinado período. Por exemplo, se houve aumento ou redução de capital, se foram distribuídos resultados aos sócios ou se foram incorporadas reservas de capital para fazer face a situações futuras adversas. Depois temos a demonstração de fluxos de caixa, que apresenta informação sobre os recebimentos e pagamentos. Não são os rendimentos e gastos propriamente dito, mas sim fluxos monetários, ou seja, a entrada e saída de dinheiro da empresa. Esta demonstração serve para verificar a capacidade de a empresa gerar fluxos monetários, estando dividida em três grandes grupos. A atividade operacional, a atividade de investimento e, por fim, a atividade de financiamento. Por último, o anexo, que consiste numa descrição das rúbricas relevantes presentes nas restantes demonstrações financeiras. Perante este conjunto de demonstrações, há alguma obrigação associada? O Código das Sociedades Comerciais define que o relatório de gestão e as demonstrações financeiras devem ser apreciadas e votadas em Assembleia Geral por sócios ou acionistas das empresas.
Devem ainda ser publicadas para que estejam disponíveis para consulta pública. Esta publicação é feita com a entrega da IES e com o pagamento da taxa associada a esta entrega. Por último, as demonstrações financeiras podem ser produzidas numa base regular, se necessário, sendo mais comum após o fecho do período contabilístico e do apuramento de contas. Ou seja, por exemplo, no final do exercício da empresa, por norma em dezembro, se o ano contabilístico for igual ao ano civil.